De Michael Jackson a Will Smith, muitos artistas tiveram o nome envolvido em polêmicas e teoria desde que o rapper e empresário Diddy, com acusações graves realmente sobre eles. O P. Diddy, Puff Daddy, enfim, é amigo de celebridades como o casal Jay-Z e Beyoncé, Will Smith, ajudou ainda artistas como Rihanna, Justin Bieber no começo da carreira e ainda namorou Jennifer Lopez e era famoso aí por festas impróprias para menores de 18 anos. No entanto, essas festas parece que tinham menores sim, tá? E essa história é bizarra. Essa história, inclusive tem muita gente fazendo aí algumas teorias, né, no TikTok, no Blue Sky. A gente vai tentar entender tudo isso. A Dai vai trazer essa fofoca, crime, tudo que tá acontecendo aí no meio pra gente. Mas antes tá aqui o arroba da Dai, né, arroba DaianeJOliveira, pra você seguir a Dai. E aqui o meu arroba lu.junior. Dai, vamos ver se vai dar tempo, né, porque, cara, é tanta coisa que aconteceu aí nessa história. Vamos lá. Não, é muita coisa. A gente precisa, inclusive, começar a entender o que é real, o que é ficção, o que são as teorias, né? O primeiro ponto que a gente vai tentar fazer aqui nesse paralelo. Mas eu tinha que fazer uma brincadeira com você, Lúcio, antes de tudo, porque você é o sonho da minha professora de inglês, porque você fala o Smith perfeito, tá? Enfim, tirando essa brincadeira, vamos lá para entender o que é o Diddy, né? A gente tem aí o Sean Combs, né, que ele tem esse apelido que é o P. Diddy, que ele simplesmente é um dos magnatas da indústria de música dos Estados Unidos. Não só ele, como a gente também sabe que o Jay-Z é um outro magnata. Inclusive, eles fizeram parceria junto no começo da carreira, né, de empresário dos dois. E aí, dos primeiros pontos, a gente tem agora o Diddy, que foi preso, e ele foi preso nos Estados Unidos, porque os promotores alegaram, inclusive, e apresentaram evidências de que houve abuso sexual, ameaça e coação contra mulheres e algumas outras pessoas que estão envolvidas, mas que não tiveram nome divulgado ainda. Também houve a denúncia de criação de uma organização criminosa que envolveria ali trabalho forçado, sequestro, incêndio criminoso, suborno, e também existe denúncia de que ele que ele tentava coagir pessoas porque ele filmava determinadas situações em festas que aconteciam na casa dele e ele coagia essas pessoas. E aí, a partir disso, apareceram várias outras teorias, inclusive de ameaça e de tráfico sexual com extorsão, né? E aí, quais são algumas das teorias? A primeira, inclusive, envolve já o Jay-Z e a Rihanna. A Rihanna, ela foi para os Estados Unidos com 16 anos e assinou o contrato com o Jay-Z. Inclusive, né, a gente tem aí um grande hit da Rihanna, que ela já falou sobre isso, que é Umbrella, que foi o primeiro que estourou. E o Jay-Z, ela não sabia que o Jay-Z ia participar como feat com ela, e do nada ela estava na gravação e apareceu o Jay-Z lá, ele fez um feat e a música estourou. Mas pouca gente já viu a entrevista em que a Rihanna fala que estava numa sala com o Jay-Z e que ele disse que ela poderia sair daquela sala de duas formas. Quais as formas? Ou ela poderia sair com um contrato assinado por ela, né, entre ela e a gravadora com o Jay-Z, ou ela poderia sair pela janela e eles estavam a mais de 20 andares de altura. Então, também tem... Isso, na época, foi tido como uma brincadeira, mas hoje, surgindo essas histórias do Diddy, que é um parceiro e um amigo muito próximo e pessoal do Jay-Z, muita gente especula que a Rihanna chegou nos Estados Unidos traficada pelo Diddy, porque tinha apenas 16 anos, e que o contrato que foi assinado por ela com apenas um representante legal foi um contrato feito por coação. E aí, para quem lembra do último álbum que a Rihanna lançou, inclusive, antes de se dedicar definitivamente à maquiagem, foi... na maquiagem lingerie, a ter filhos e tá tudo certo, né? Ela tem dinheiro suficiente para se dedicar a isso, tá tudo certo, mas a gente sente falta das músicas dela, e ela lançou o Anti, né? E o Anti, justamente, ela fez uma narrativa da imundície que era a indústria musical nos Estados Unidos, e dizem, né, que esse Anti, inclusive, foi uma denúncia à época para o que ela sofreu quando ela chegou, né, nos Estados Unidos, e todo o processo que ela passou. E aí a gente tem outras questões também, mas antes eu vou te pedir, Luz, para colocar o videozinho, a gente já
comenta essas outras questões que tem. Will Smith tem a ver com o Diddy. Além de ser amigo próximo de Diddy, Will Smith teria participado de uma das freak-off organizadas pelo rapper. Além disso, em 2023, um antigo segurança do empresário afirmou que o ator teria tido uma relação homoafetiva com Diddy. Rumores que circulam na internet ainda afirmam que a propriedade de Smith seria ligada por um túnel à do rapper. O ator nunca se pronunciou sobre o assunto. Outras celebridades também foram relacionados a Diddy. Ashton Kutcher. O ator era amigo de Diddy pelo menos até 2018, quando ambos se emocionaram ao falar da amizade no The Late Late Show. Além disso, eles também apresentaram juntos um programa na MTV. Mariah Carey. Nos anos 1990, a cantora foi casada com Tommy Mottola, que era muito amigo de Diddy. Após a separação, ela teve muita dificuldade para emplacar suas músicas e a internet começou a especular que isso fosse obra do ex-marido e do rapper, Drake. O cantor é um antigo desafeto de Diddy, com quem já chegou até mesmo a brigar publicamente em 2014. Segundo The Game, Drake também teria tido a vida ameaçada pelo rapper. Jay-Z, o marido de Beyoncé, é um dos melhores amigos de Diddy e juntos. Eles foram responsáveis por lançar Rihanna na indústria musical. Rihanna, aos 16 anos, a cantora participou de uma reunião durante a madrugada com Jay-Z e apenas um representante profissional dela. Foi neste encontro em que Rihanna assinou seu contrato e por causa das circunstâncias, algumas teorias da internet afirmam que ela teria sido traficada e ameaçada por Jay-Z e Diddy. Usher, o cantor, é um amigo de longa data de Diddy, com quem começou a morar em Nova York, quando tinha apenas 14 anos. Jennifer Lopez namorou o rapper entre os anos 1999 e 2001 e, segundo o Radar Online, seu casamento com Ben Affleck teria chegado ao fim neste ano após o ator ter acesso a fitas secretas da cantora com o ex-namorado, Justin Bieber. Amigo de longa data de Diddy, Justin Bieber lançou um feat com o rapper no ano passado. Entretanto, fãs resgataram um vídeo do cantor aos 15 anos, onde ele aparece ao lado de Diddy, que afirmam que Justin participaria de uma das festas por 48 horas. Nicki Minaj. A cantora afirma que teria sido silenciada por Jay-Z e Diddy em um acordo musical com a Tidal. Em 2021, Chris Brown. O cantor já trabalhou com Diddy e por isso a internet especula que eles foram amigos pelo menos em algum momento. Vocês já entenderam que tem muita gente envolvida, né? Foi bem rapidinho, mas é justamente por isso. Não dá, de fato, para a gente explicar a fundo todas as relações, né? A gente tem o que tem comprovação e a gente tem o que é fake news, não, são especulações. E aí, uma comprovação que todo mundo sabe que existe é que o Usher, que foi esse amigo muito próximo do Diddy ali no começo da produtora, ele foi o mentor do Justin Bieber. Ele trabalhou durante muitos anos com o Bieber. E aí é uma especulação agora. A especulação é de que o Bieber, quando ele ainda era menor de idade, ele foi para uma dessas festas na casa do Diddy e o Usher tinha um passe livre para ficar com ele durante 48 horas. Sim, é especulação. Mas a gente tem vídeos, inclusive, em que o Diddy ele vai conversar com o Justin Bieber e ele apalpa o Justin como se estivesse procurando a escuta. Tem uma relação estranha entre eles, mas eles ainda são amigos. E o Justin, quando ele criou uma música, ele compôs uma música e cantou recentemente, há alguns anos, que é a Lonely, ele fala, né, que ele estava sozinho, até quando ele estava com muita gente, ninguém percebia o que estava acontecendo com ele, que ele vivia muito sozinho. E, né, as pessoas especulam que ele foi um adolescente que sofreu abuso e era obrigado a ser, nessas festas, uma pessoa ali ativa sexualmente com outras pessoas por ordem, então, desses seus mentores. Mais uma vez, isso é especulação e foi criado na internet. A realidade, de fato, é que o Usher foi, sim, mentor do Justin Bieber. E é o seguinte, se a gente for analisar, basicamente, todo mundo que estava no rap e no pop de 90 até 2010, basicamente tinha uma relação tanto com Jay-Z quanto com Diddy, porque eles eram pessoas muito conhecidas e eram grandes magos da indústria na época. Sobretudo, rapper e pessoas negras, né, que tinham essa relação muito forte. Mas a gente tem outras questões também. Gente, de fato, é uma loucura, né? E aí, outro fato, quando a polícia foi fazer a batida lá na casa do Diddy, encontrou 1.000 óleos de bebês que eram utilizados aí, né, a informação que ele gostava de ter em casa e a informação de especulação é que eram utilizados como forma de lubrificante para suas festas, suas orgias. Inclusive tem um vídeo em que o Diddy, ele avisa para todo mundo, olha, aqui é a festa, e essa festa vai terminar daqui a pouco para as crianças, mas quem não for criança pode ficar, porque a festa dos adultos, a festa de verdade vai começar.
ele diz, tem mais 1 hora para as crianças. Então, ele meio que avisa, ó, mais 1 hora para quem não quiser participar do que vai acontecer depois. E uma outra questão que acontece muito, porque se fala tanto da Jennifer Lopez e de alguns outros artistas, né? A Jennifer Lopez foi aquela pessoa que namorou com o Diddy de 99 até 2001. E durante esse período, além do rapper ter sido preso, acusado de violação com armas, ele também sofreu uma denúncia de violência sexual. A Thalia Graves acusou o rapper de tê-la drogado e estuprado, quando ela tinha 25 anos. Então, tem essa denúncia também. Tem outra questão de relação com o 50 Cent. Em 2006, ele chegou a lançar uma faixa criticando o Diddy, acusando de ter ligações, com a morte de Notorious Big. Inclusive, tem umas pessoas aí que também criaram uma teoria de que o 50 Cent teria alegado também que o Diddy estava envolvido com o assassinato de Tupac, que é um outro rapper muito conhecido nos Estados Unidos, que foi assassinado. E, mais uma vez, não se tem provas, mas se tem informações, e as pessoas foram fazendo ligações sobre essa relação do Diddy com outras pessoas. Nesse caso do 50 Cent, ele lançou muitas indiretas, e ele é uma pessoa que criou uma inimizade, sim, com o Diddy, assim como outros. O Eminem também, ele tinha essa inimizade com o Diddy, e o Justin Timberlake também. Ele, inclusive, dizia que todo mundo que estava perto do Diddy estava contaminado de alguma forma. Inclusive, tem uma música também que ele meio que disse que queria a Jennifer Lopez, meio que uma provocação ali para o Diddy, né? Então, ele se colocou nessa posição. A gente tem a Nicki Minaj, que foi para o Twitter, infelizmente está bloqueada aqui no Brasil, mas tem várias informações dela no Twitter, e ela chega a perguntar para casal Jay-Z e Beyoncé, Beyoncé, Jay-Z, vocês não sabiam mesmo o que estava acontecendo? E a Nicki Minaj está envolvida em outra polêmica, como aconteceu aí no vídeo, que é o seguinte: ela tinha uma porcentagem da Tidal, que era um stream do Jay-Z, e foi vendido recentemente, justamente foi vendido, dizem que por uma cortina de fumaça, para esconder essa denúncia, né, que também está envolvendo o nome do Jay-Z. E o acordo era para que a Nicki Minaj recebesse uma quantia enorme, mas parece que foi vendida a preço de banana e foi oferecida a ela uma quantia de $1 milhão. E ela rejeitou a quantia e declarou guerra para o Jay-Z também. E nessa declaração de guerra, agora, ela resolveu, né, chegar nas redes sociais e dizer, né, Jay-Z, você... quando ela chegou para Beyoncé para perguntar, Beyoncé, você não sabia mesmo do que estava acontecendo? Jay-Z, você não sabia também o que estava acontecendo? E começou a citar nome de mulheres que foram também nessa conspiração especulatória, pessoas em que houveram ligações com o Diddy em algum momento, ou com o próprio Jay-Z, e que tiveram mortes que foram consideradas suspeitas. E aí, só para entender que a Nicki Minaj, nesse sentido de dinheiro, de fato, o Jay-Z comprou a Tidal por $56 milhões em 2015 e foi vendida por $297 milhões agora. Então, oferecer $1 milhão para uma pessoa que tem uma porcentagem ali é muito pouco, de fato. A gente entende que a Nicki Minaj também está chateada por causa disso. E ela é uma das pessoas que está meio que botando o dedo na ferida ali, tensionando, mas ela não chegou a acusar. Ela apenas questiona se, de fato, o Jay-Z e a Beyoncé não sabiam de tudo que o Diddy fazia. Até porque, e aí vem um outro ponto que também é comprovado pela polícia, supostamente o Diddy, ele, segundo o Ministério, a promotoria dos Estados Unidos, ele traficava mulheres, adolescentes e mulheres para essas festas, muitas inclusive eram drogadas, eram violentadas, e também tinha um tráfico internacional de mulheres e adolescentes para essas festas que ele promovia. Então era todo tipo de violência, todo tipo de envolvimento com droga, e ele tinha uma equipe de segurança praticamente em cada estado que cuidava da limpeza do processo. Então, quando alguém ia denunciar na polícia, fazia um acordo, botava embaixo do pano, ou simplesmente a pessoa sumia. E é justamente essa denúncia de que ele estaria envolvido com chantagem, e as festas que ele fazia, ele gravava muitas dessas festas
sem que as pessoas envolvidas ali soubessem. Então, também há uma suspeita de que ele tenha muita coisa contra muita gente, inclusive, aí também há outra especulação, a primeira separação do Ben Affleck com a Jennifer Lopez teria acontecido porque o Ben Affleck disse que não gostava muito da vida noturna que a Jennifer Lopez levava, mas, na verdade, foi porque ele teve acesso a vidas, né, de Jennifer Lopez numa dessas festas, e ele não gostou do que ele viu. Então, existe essa especulação também, mais uma vez, especulação. Eles voltaram, estão casados, está tudo lindo, mas tem muita gente envolvida. O Will Smith também, ele surgiu recentemente, inclusive com essa história de que tem um túnel ligando as casas deles, mas que o Will Smith, assim como o Jay-Z, também gostava dessas festas, mas são mais discretos do que o Diddy era. Mas não se tem provas, né, que incrimine essas outras pessoas, apenas as provas estão ligadas ao Diddy até o momento. Detalhe é que muitos acordos, inclusive, foram feitos também em nome do Diddy, e aí, para a gente finalizar, porque é muita coisa, só para chegar no final, a gente tem o Michael Jackson nisso também. E o que seria o Michael Jackson? A gente tem uma ligação do Michael Jackson para o Diddy, à época, na década de 90, em que ele diz que achava que estava sendo... que a equipe de segurança dele não estava dando conta, ele achava que tinha alguém querendo acabar com a vida dele. E ele diz isso na ligação, tem a gravação da ligação que ele diz isso. Inclusive, eu não sei se eu posso falar no telefone sobre isso. Estão tentando acabar com a minha vida. E aí Diddy pergunta, o governo? Ele fala, não, é muito maior do que o governo. E aí, qual é uma informação que a gente tem? O chefe de segurança do Michael Jackson, ele tinha apenas 20 anos. E ele tinha se formado 2 anos antes em administração de empresas. E com 20 anos, ele era chefe de segurança do Michael Jackson. E ele esteve na casa pouco antes do Michael Jackson falecer. E aí, esse chefe de segurança, depois, ele teve uma ligação que ele é considerado amigo do Diddy, e ele, inclusive, hoje é uma das pessoas que limpa a sujeira do Diddy, né? Em Miami, por exemplo. O que é limpar a sujeira? Quando tem um caso de violência ou alguma coisa que precisa se resolver com a polícia, é esse cara que entra em ação e tudo é abafado. O problema, tudo isso é muito, muito louco, surreal, especulatório, mas, assim, entendendo que existe uma indústria musical muito grande, muito forte, e que essa pessoa, ela construiu um império e controlou muita gente ao longo de muitos anos, nem tudo a gente vai descartar, né? Fazer aquela piada que é jogar fora a água do banho com o bebê junto, né? Então, nem tudo a gente pode descartar, até porque a promotoria aponta crimes reais que foram feitos, sim, pelo Diddy. E a gente sabe que na promotoria dos Estados Unidos, prender uma pessoa tão poderosa assim, provas foram apresentadas e são muitas denúncias de violência, sobretudo violência sexual, e muita gente poderosa envolvida nesse meio, né? Então, não dá para descartar tudo, mas a gente vai acompanhar, porque tem muita coisa por trás do que está acontecendo, inclusive denunciando o próprio processo da indústria cultural, que é um processo violento em que as pessoas são humilhadas, né, são drogadas muitas vezes, são exploradas, e muitas vezes também tem medo de denunciar seus agressores, né? Então a gente vai acompanhar isso aí. Acho que eu consegui fazer um grande resumão, Lúcia. Tô cansado aqui já. Vamos ter que fazer o PowerPoint do Dallagnol, não vai ter jeito. Não tem jeito. E todo mundo aponta para quem? Pro Diddy. Vamos aos fatos bem rápido, né? Em relação ao que é crime e o que é especulação. O que está em relação ao crime, né? Então, olha só, a Day até trouxe pra gente essa matéria aqui. O que aconteceu? A acusação de 14 páginas que cita essas orgias como freak-offs, que seriam, então, pessoas sendo forçadas a participar dessas orgias, e várias pessoas, inclusive 8 pessoas, pelo menos, entraram na justiça contra o rapper. Uma acusação. Outra, sugere envolvimento em tráfico humano. Exatamente isso que a Day falou, né? Então, profissionais do sexo e outras pessoas sendo levadas lá realmente, e às vezes até drogada e dopada para participar dessas festas. Ponto. Aí temos 2 crimes aí. É por esses 2 crimes, inicialmente, que o Puff Daddy, P. Diddy, como você preferir, tá sendo, inclusive, foi preso preventivamente, tá? Então, em princípio, é isso. A partir disso, é especulação ou informação ainda não confirmada, tá? Então, Justin Bieber, sim, tem toda uma questão que o pessoal está levantando. Will Smith, Rihanna, tudo, Jennifer Lopez, tudo isso, Michael Jackson, né? Então, tudo isso ainda está para ser confirmado ou não.
né? Tem ainda coisa a acontecer. E só para trazer aqui no final, já passamos o tempo, a Sofia Laban, que se estivesse aqui, já estava brigando com a gente. Esse é um ponto importante, né? Então, o Pediri vai continuar sob custódia até o seu julgamento. Os advogados tentaram apelar para uma decisão, ofereceram até o pagamento de uma fiança, óbvio, ele é muito rico, mas foi negada pelo juiz porque os promotores chegaram a argumentar que corria o risco de obstruir o caso e o juiz concordou. Então, por enquanto, é isso, tá? O restante é algumas especulações, algumas que fazem sentido, outras não, mas que a gente traz para você aqui, para você avaliar se faz sentido ou não aí na sua cabeça, tá bom? Fechamos? É isso, fechamos. Cansei, hein? Vamos nessa. Na tela aqui o QR Code para você se tornar membro do Clube do Fim. Por uma colaboração simbólica, você participa do nosso grupo lá no Telegram. Um abraço.